Fala pessoal, edição das 20 horas no ar aqui no canal Memória Alvinegra, e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Lembra que no vídeo das 14 horas, você que assistiu, eu falei que a CBF ainda tinha muitas coisas a melhorar? Lógico que o foco na edição das 14 era o calendário, mas na edição das 20 horas agora, também quero falar de outra coisa que a CBF precisa prestar atenção: segurança no futebol. Eu quero falar com vocês sobre a situação gravíssima que se passou no estádio de São Januário em Botafogo e Vasco. Isso não pode acontecer em momento nenhum da vida como um todo. E no futebol é a mesma coisa. O futebol não é um universo paralelo. Também não pode acontecer isso no futebol. Roda a vinheta, bora pro vídeo, vamos conversar sobre isso que eu quero falar com vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o like, o seu comentário aqui, comenta sobre o assunto, tá certo? Vamos trocar essa ideia, vou deixar um coração no teu comentário, a gente vai interagir, porque aqui é assim, o canal também é seu, e aqui quando você fala, você tem voz, a gente conversa, a gente coloca todos os pingos nos is, tá certo? Bom, vamos lá. Botafogo venceu o Vasco, eu não vou falar a mesma coisa que eu falei na edição das 14, né? Vocês já sabem o resultado. Né? Fomos até São Januário, vencemos o Vasco, fomos assaltados no jogo, várias decisões que deixaram de ser tomadas ali, claramente porque a arbitragem estava sendo pressionada pela torcida do Vasco. Aliás, é uma coisa que a torcida do Vasco faz, não estou falando de arbitragem aqui neste momento, mas é uma coisa que a torcida do Vasco faz e faz muito bem na sua casa, no seu estádio. É uma pressão muito grande jogar em São Januário para qualquer time no mundo, tá? Mas o Botafogo teve algumas marcações ali que deveriam ter sido marcadas e foram ignoradas por conta dessa pressão da torcida, e a arbitragem não tem que sentir pressão de torcida, né? O lance capital do jogo, para mim, é a não expulsão do zagueiro do Vasco. Matheus Martins domina a bola, sai em velocidade com a bola dominada na direção do gol, ou seja, todos os 3Ds estavam ali expostos para quem quisesse ver, né? E o Matheus Martins sofre a falta, claramente para ser expulso o jogador do Vasco, e o Wagner do Nascimento Magalhães dá apenas o cartão amarelo. Bom, vide a regra, Wagner do Nascimento Magalhães já mostrou ali que é um péssimo árbitro, né? Porque ele tem a regra, ele sabe a regra, mas ele não aplicou a regra quando deveria ter sido aplicada. Absurdo, absurdo. Um árbitro até experiente, como o Wagner do Nascimento, né? Não dar esse cartão vermelho no campo. Ele não precisaria do auxílio do VAR, tá? O auxílio do VAR ali não era nem necessário para ele. Enfim, ele deu cartão amarelo, o jogo seguiu, a impunidade prevaleceu, o Vasco terminou a partida com 11 jogadores em campo. O Botafogo teve força para no campo virar o jogo e ainda teve que ver a palhaçada de senhor Renato Gaúcho reclamando da arbitragem. Ele teve o time dele sendo beneficiado pela arbitragem, não durante os 90, mas durante 70, 75 minutos do jogo. Ele teve o Vasco, o time dele, sendo beneficiado pela arbitragem, e no final ele ainda me tem a pachorra de virar e falar que a arbitragem foi ruim. Ah, Renato, uma vergonha na tua cara, né, filhão? Qual é? Que isso? Existe hora e lugar para brincadeira. E não é no futebol. Você é um profissional do futebol, você sabe muito bem. Brincadeira é brincadeira quando tem que ser brincadeira. Agora, sério, vamos falar sério onde é sério, tá? Então, se você está falando mal da arbitragem, fala também do seu jogador que deveria ter sido expulso. Por que você não falou? A arbitragem foi muito ruim pro Vasco, mas também foi muito ruim pro Botafogo. Por que você não fala isso? Por que você não fala? Então, enfim, vamos seguir aqui, tá? A situação mais complicada, a situação mais grave é que o operador das câmeras do VAR
não pôde fazer o seu trabalho, porque o torcedor do Vasco no estádio não deixou ele se aproximar do seu local de trabalho. Ele não estava ali para roubar ninguém, ele estava ali para exercer o seu trabalho. Acertar, errar, vai acontecer. Quantos erros e acertos a gente tem visto, mesmo com o VAR interferindo. O VAR às vezes interfere e erra. Mas vamos falar a verdade aqui. O operador da câmera do VAR foi lá para exercer o trabalho. O trabalho dele é só trazer as imagens para que os incompetentes da cabine do VAR e o incompetente do campo possam interpretar. Ele só está ali para filmar. Ele não está ali para fazer mais nada. Ele não é árbitro. Ele é apenas o operador da câmera. E ele não pôde exercer o seu trabalho porque tinham torcedores do Vasco que não são representantes da verdadeira torcida do Vasco, tá? Porque a torcida do Vasco é composta por gente de bem. Mas tem muita gente infiltrada, gente ruim, infiltrada no meio de gente boa. E teve alguns desses torcedores infiltrados que impossibilitaram um profissional de fazer o seu trabalho, a ponto dele ter sido ameaçado. A integridade física dele foi ameaçada, tá? Ele foi ameaçado ali. Só aí já não podia nem o jogo começar. Para começar a conversar aqui, o jogo não deveria nem ter tido apito inicial com toda essa situação. E ao passo em que foi descoberto toda essa situação, aí vai para a arbitragem. O delegado da partida deveria ter chegado ali e falado, ó, aconteceu isso, isso, isso e isso, aos 35 do segundo tempo, dane-se. Aconteceu isso, 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 isso e isso, tô sabendo agora, mas estou te avisando. E cabia ao árbitro chegar e falar assim, vamos parar o jogo agora. Chama o cara da câmera, bota ele lá, segurança policial, vai junto com ele. Quero ver torcedor passar por cima. Era para ter parado tudo, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Mas a gente teve que ter uma partida sem o auxílio do VAR, porque o torcedor, que não é o torcedor de bem, ameaçou a integridade física de um profissional. Agora vamos esperar para ver, porque isso foi para a súmula. O Vasco pode ser punido, e eu vou até trazer para vocês aqui as possíveis punições ao Vasco, tá? Vai de punição financeira até uma punição mais pesada. Mas isso não pode acontecer no futebol brasileiro. Aliás, não pode acontecer no futebol do mundo. Mas vamos falar aqui só de futebol brasileiro. Em pleno século XXI, isso não pode acontecer. Em pleno século XXI, a cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que a civilidade está cada vez mais fora de moda. Bom, estou aqui mais uma vez, na edição das 14 eu também estava com o celular na mão. Estou aqui com o celular na mão de novo. Agora porque tenho as possíveis punições, segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, as punições que podem ser dadas ao Vasco por conta de tudo isso. Eu vou ler com detalhes aqui cada uma das possíveis punições, tá? Primeira, perda do mando de campo. A ameaça a operadores do VAR e a sabotagem de câmeras pode resultar na proibição de realização de jogos em São Januário. A segunda punição, multas financeiras elevadas. O clube pode ser penalizado com multas significativas devido à falha de segurança e comportamento impróprio, no caso da torcida do Vasco. A terceira pena possível, perda de pontos. Em casos considerados graves de interferência no resultado ou segurança da partida, há previsão de perda de pontos. E a última punição possível, interdição do estádio. Se comprovada a sabotagem nas câmeras do VAR, o local da partida pode ser interditado para averiguações. Ou seja, olha o que o torcedor irresponsável do Vasco, não você torcedor de bem, tá? Estou falando de torcedor irresponsável. Olha o que meia dúzia de irresponsáveis podem trazer de estrago ao Vasco. Olha o que eles trouxeram de estrago para uma partida. Nesse caso, o VAR prejudicou o Botafogo, mas poderia ter prejudicado o Vasco também. Então, assim,
é preciso fazer alguma coisa importante no futebol brasileiro, tanto no calendário, quanto na segurança, não só dos jogadores, mas também da equipe de arbitragem e dos operadores que trabalham no jogo. Repito, o câmera que foi impossibilitado de exercer a sua função, ele não é o árbitro, ele é só o cara que opera a câmera mandando as imagens para a cabine do VAR. Ele não é nada demais no jogo. E ele foi, imagino o terror que esse cara deve ter sentido, ele foi ameaçado por uma coisa que ele não estava ali para fazer. Então, CBF, fica esse apelo da edição das 14, da edição das 20 horas. Vamos trabalhar melhor o nosso calendário, vamos trabalhar melhor também a segurança nos estádios. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês, valeu, fui! Amanhã, edição das 14 horas, não temos a edição das 20, tá bom? Grande abraço, valeu!